Santo Antão, a segunda maior ilha de Cabo Verde, terra de gente rural, de comunidades que baseiam a sua economia na agricultura e pecuária. Foi aqui que o Programa das Pequenas Subvenções às Organizações da Sociedade Civil e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pôs em marcha um importante trabalho de promoção e desenvolvimento comunitário ao abrigo do Programa Operacional de Gestão Sustentável de Terras. No Planalto Norte, mais precisamente na zona de Chã do Feijoal, zona agrária por excelência, foram construídos vários reservatórios de captura e armazenamento de água. A falta de água ainda é o maior obstáculo dos agricultores e criadores de gado da região, mas com estas novas estruturas procura-se contornar o problema e melhorar as condições de vida de dezenas de famílias. E desde surgir a nível de nós dois, falar a nível da situação da água do Planalto Norte, que é bastante difícil, que o pessoal está a abastecer do nascente, que o nascente não é suficiente para a comunidade toda. E notava a Câmara Municipal tem sido a socorrer gente com alguns caminhões de água, mas também que nunca foi suficiente também. Então não tive de falar a nível de reservatório, para construir reservatório na Chã do Feijoal, baseando que os custos também o mínimo custo, de forma mais barata. O projeto contou com o envolvimento de toda a comunidade. Foram os próprios habitantes desta região que construíram as cisternas. Por comum acordo, ficou decidido que os criadores e agricultores iriam cofinanciar o projeto com a sua própria mão de obra e em materiais inertes. Este cofinanciamento permitiu aumentar a capacidade de 3 cisternas de 360 metros cúbicos para 450 metros cúbicos de água. Com mais água, haverá mais produção e pasto para os animais. Além disso, a construção dos reservatórios empregou dezenas de pessoas da comunidade, aumentando os seus rendimentos mensais. Tudo isto se traduz na melhoria das condições de vida das famílias do Planalto Norte. Esse projeto, para mim, é um grande projeto. Então, já que nem para mim só também, para o Planalto Norte é um grande projeto, tendo em conta o projeto de água no Norte. É de grande assim de mim, de priorizar mesmo, porque nos grande necessidade é a água, tendo em conta não enfrentar a criação da cabra, onde é que não precisa de bastante água e mesmo para consumo familiar, a água é pouca. De grande importância na zona e também para os animais que não tem, que nós experimento viver mais nos animais, se não der água perde e não dá nos cabras, nos burros, que quando não tem água não tinha, eu cresci que não está andando, eu que me pescar lá para os rotos para lá às vezes não ando já, mas quando quer água é lá assim, vou ter mais chance de viver com animais direito que eles vão de água, vou ter arranjar uma reação para ele. Mas de água ele vai ficar com crise, né mesmo, que aquela água é importante. Quando a água é bem, me senti satisfeito, principalmente quando ele derriba encher. Mas já era grande coisa, tendo em conta que a gente passa a grande dificuldade de água aí, na zona, principalmente para abastecimento de animais, que aí a gente fazia a criação sempre de cabra. E como não tem dificuldade de pasto, também que não tem um pasto que é fraco. Normalmente ele permanece verde até um certo tempo, mas depois ele seca. Parque Natural da Cova, Ribeira de Paúl e Torre. Um lugar de paisagens únicas e uma biodiversidade muito particular. Existem 7 comunidades dentro do Parque Natural. A ideia é fortalecer as capacidades das pessoas que aqui habitam para que façam um gesto e aproveitamento sustentável deste espaço protegido. O projeto prevê o empoderamento das mulheres, chefes de família, promovendo atividades geradoras de rendimento que tirem partido das potencialidades do parque. 10 mulheres receberam formação para trabalhar o sisal e também em gestão de pequenos negócios. Foram também promovidas sessões de educação ambiental,
criando um viveiro de plantas e um núcleo ambiental para gerir e implementar as atividades no Parque Natural. Nós formamos cerca de 16 jovens de zona de parque, zona da Água das Caldeiras, zona da Ribeira da Torre e zona de Paúl. Onde é que nós damos uma formação onde é que se aprende a produzir peças artesanais através da fibra da sisal. Depois daquela formação lá, nós disponibilizamos material, máquina, que é uma máquina artesanal que extrai aquela fibra, e também depois nós damos formação de educação socioambiental. Nós fazemos várias atividades em termos de educação ambiental e como é que vou preservar a boa zona de parque, que as plantas. Também, no projeto tinha um componente que é a produção de plantas endémicas, não fazer a produção que se faz na fase da plantação para a reflorestação da zona de parque. É um projeto de louvar porque, para mim, se não levar com o espírito que é de dar lucro, não pode levar assim. Mas não tem que ter aquele espírito de iniciativa e de criatividade. Se vou trabalhar com vista que bota vencer num lugar ainda, bota dizer tal momento eu tenho que trabalhar para a perspectiva de fazer uma exposição um grande número de produtos derivados da sisal, que é um material onde é que tem a vontade, né? E não é coisa que estiver a comprar, é uma coisa acessível. E minha grande sonho é atuar as unidades com um grande número de produtos derivados da sisal numa exposição e com reconhecimento não só a nível local como internacional também, que nós esperamos. Aos agricultores ensinaram-se novas técnicas de cultivo, reflorestação e incentivou-se a produção de espécies mais rentáveis. Por um lado, aumentou-se a produção, por outro, combate-se a erosão e desertificação dos solos, adaptando as culturas às características do solo desta região. O resultado é hoje uma comunidade mais forte, com consciência ambiental e noção de aproveitamento dos seus recursos naturais. 13 comunidades do Planalto Norte e Leste de Porto Novo participam neste projeto que pretende promover a gestão das terras, a reflorestação e a proteção das espécies endémicas. Esta é a zona mais árida de Santo Antão e, por isso, aqui levantam-se vários desafios aos seus habitantes. Ao todo, mais de 40 agricultores receberam formações para introduzir novos tipos de plantas e árvores e aumentar os terrenos aráveis. Foi também criada uma área de reserva de pasto para os animais, com uma área total de 12 hectares. Nós tempos mais atrás não era possível, que nós não tínhamos a forma de executar o projeto do tipo para armazenar o semente e o pasto. Então, junto com a Teliamar, foi possível que obtemos estas experiências fez este muro aqui para armazenar pasto e semente e também junto a Teliamar encontramos o financiador, que é a Jefne, que tem esta contrapartida aqui para ajudar-nos a obter este muro, para dar-nos rendimento sobre o pasto, que aqui na nossa zona o pasto é sempre difícil, como não tem muito pouco tipo de pasto. A gente organizou reuniões, encontros com os criadores, dentro de 4 comunidades do Planalto Norte, para saber do interesse de ir mais para frente sobre esta temática de reforçar a alimentação das cabras na época seca. E desses encontros surgiu uma proposta que foi de criar reservas de pastos nas zonas de campo, em zona de campo aberto, os animais são em divagação. Então a ideia era de criar 4 cercas de 2 a 3 hectares, cuidados com rede, para impedir a entrada de animais e lá dentro implantar novas espécies de plantas forrageiras e também permitir à vegetação natural, as sementes que a gente encontra naturalmente no solo, ter tempo de desenvolver, de produzir mais semente antes de ser comido pelos animais. O projeto apoiou igualmente a exploração do azeite de purga, a partir de uma planta comum na região, a purgueira, e com várias propriedades e aplicações. O que se pretende é que a comunidade saiba extrair deste recurso natural todos os seus benefícios e os transforme em rendimento. Interessante agora que não é essa máquina, que em tempo não está a fazer azeite,
Ara tínhamos cá a pelgueira, eu estava a dar a pelgueira naquele dia, que minha mãe ensinou-me, como eu disse. E um tempo, estávamos que lá na lenha, acabava e do que ele, balear, beleza, tudo, para pôr no planta para lá, depois para pôr na panela de ferver, naquele dia de ferro. A gente está a ferver, ela está a passar 3 dias, te dá aquele lume naquele pelgueira, cada vez para dar atrás com os caminhos. Depois que vou trazer aquele, vou também ferver na panela, até quando ele estava a sair, vou entrar aquele azeite, aquele está a sair um azeite apurado. E depois que vou estar a ferver, agora vou estar a ver com ele, ele está a sair logo aquele borra, logo aquele coisa, está a escoar aquele azeite. Mas agora também essa máquina tem mesmo a sair mais depressa. Tornar uma zona infértil e vítima de desertificação em terreno cultivado é o grande desafio do projeto que, a longo prazo, promete transformar a vida de muitas famílias. Zona de Mãe d'Água, Caibros, Santo Antão. Um espaço agrícola por excelência que sofre, por um lado, da erosão do seu solo e, por outro, da falta de aproveitamento da água das chuvas. É aqui que se construiu um dique de retenção que promete mudar a vida de 16 famílias da localidade. Além dos ganhos evidentes a nível da transformação do mundo rural, esta infraestrutura favorece o envolvimento comunitário desde a sua construção. Isto porque são os habitantes da região que estão a participar na obra. Vários projetos para um programa ambicioso de transformar a ilha de Santo Antão e impulsionar o seu desenvolvimento comunitário. Um investimento de aproximadamente 6.500 contos a pensar nas pessoas, nos lugares mais carenciados, nas zonas rurais. Combater a pobreza, melhorar as condições de vida das famílias, empoderar mulheres e jovens são as grandes metas que agora, aos poucos, se vão atingindo. A chave do sucesso é o empenho e o envolvimento de todos.